Vice-presidente Hamilton Mourão vai coordenar Conselho da Amazônia anunciado por Bolsonaro. O governador diz que o estado deve economizar 36 milhões em contratação de técnico de enfermagem. Secretaria Municipal de Saúde aponta redução de 21,8% nos casos de malária. O Ministério da Saúde diz que não há alerta no país após morte por febre hemorrágica. Paulo Guedes diz que o Brasil vai abrir compras do comércio a estrangeiros. China tem nona morte provocada pelo coronavírus. Já são 400 casos. Senado define regras e rejeita intimar testemunhas no julgamento de Donald Trump. Apostador de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ganha os 28 milhões acumulados da Time Mania. No Israel, matadores da motocicleta executam homem em 2 etapas. Atiradores voltaram ao local do crime ao perceberem que a vítima ainda estava viva. Homem se envolve em acidente de trânsito e é morto minutos depois lá no bairro de do Novo Mundo. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O Climatempo previa ontem 15 milímetros de chuva e a precipitação pluviométrica chegou aos 70 milímetros. Para hoje diz que a probabilidade de chover 8 milímetros é de 86% com temperatura máxima de 31 graus. O filamento de mercúrio esbarra nos 24 graus neste fim de madrugada com 95% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É quarta-feira, 22 de janeiro. Faltam 344 dias para terminar 2020. Dia de São Vicente. Vila de São Vicente, primeira a ser criada no Brasil em 1532. Na mitologia, dia consagrado a Apolo, deus Sol, deus das artes e da poesia na mitologia grega. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 20 centímetros. Já encheu 6 metros e 14 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. Em 22 de janeiro de 1926, Ramon Franco decola da Espanha, Palos de Moguer, num avião batizado de Plus Ultra, rumo a Buenos Aires, onde chega em 10 de fevereiro após 7 etapas. Os 10.270 quilômetros foram transpostos em 60 horas de voo. O hidroavião, encontra-se no Museu da Cidade de Luján. 1932, o líder comunista Agustín Farabundo Martí e seus companheiros Mário Zapata e Alfonso Luna são fuzilados por dirigirem uma rebelião de camponeses que deixou mais de 30 mil mortos em El Salvador. 1970, instituída a Loteria Esportiva no Brasil, que premiava quem acertasse o resultado de 3 jogos de futebol. Em 1983, estreia nos cinemas ET, o extraterrestre, sucesso absoluto em bilheterias no mundo inteiro. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, como está o tempo aí na área onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra, oferecendo aquela possibilidade de chuva para qualquer momento. Está bem nublado, ventinho fresco, nós que já estamos nesse momento na Alameda Cosme Ferreira, Paulo. Antes, porém, a unidade externa do Jornal da Manhã já esteve na Zona Norte, por ocasião que estivemos lá no Instituto Médico Legal, e observamos também, Paulo, que o tempo também para a maior zona da cidade, a Zona Norte, o tempo também está bem nublado. Pellegrini, é bom informar as pessoas que vão estacionar carros hoje no Vieira Alves de que hoje começa a cobrança do Zona Azul. Terminou já aquela fase de adaptação que começou no dia 15 e hoje já começa a valer a Zona Azul em quase todas as ruas lá do bairro Vieira Alves. É um bairro onde é bastante frequentado, né, Paulo? Sobretudo à noite, né? São vários bares temáticos. O que eu mais gosto é o Gargalo Esporte Beer, sempre tô por lá, Paulo, e vai ter Zona Azul. Só tem que atentar, né? Já teve aí a campanha de conscientização, de adaptação e de orientação. Agora sim, a partir de hoje será cobrada, Paulo, e o motorista pode ficar lá na vaga por 3 horas pagando R$2,45, se não me falha a memória. Tá bom, Pellegrini. E muita gente também reclamando, outros aplaudindo e é por aí. Mas, Pellegrini, deixa o Zona Azul para lá e vamos tratar de outros assuntos. Os prontos-socorros da cidade, muita movimentação nessa madrugada?
Então, Paulo, teve sim, né? Tanto no pronto-socorro 28 de agosto, quanto no Platão Araújo, como também no pronto-socorro João Lúcio, Paulo, todos por eventos, pessoas baleadas, venezuelanos que brigaram lá no bairro do Alvorada, rapaz, foi um alvoroço danado, um querendo matar o outro, saiu gente ferida e foi levada ao pronto-socorro, outros por atropelamentos, uma pessoa também que foi ferida a tiro, outra pessoa ferida a faca, deu uma agitada assim no pronto-socorro, Paulo. Vou te contar, Peregrini, muita agitação e muito trabalho para o pessoal do pronto-socorro, né, Peregrini? Os profissionais com muito trabalho. Muito trabalho, Paulo, vai de todos os profissionais, da recepção, que fica na segurança, tanto também para os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Foi fácil não ontem à noite. Mandar um bom dia para o Guimarães, um dos mais aplicados funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas e um dos mais competentes. Bom dia, Guimarães, que está acompanhando o Jornal da Manhã. Peregrini, o trânsito como é que está? Trânsito nesse momento, Paulo Guerra, as vias de maior movimentação nesse momento, Avenida Camapuã e Avenida Altaz Mirim. Essa Altaz Mirim, Paulo Guerra, de manhã, sem dúvida, tem o trânsito mais agitado da cidade, né? Para quem não conhece a área, Paulo Guerra, essa via recebe os ônibus que vêm da Zona Norte e da Zona Leste. Os ônibus do transporte especial que levam os trabalhadores do distrito, né? Dos bairros para o distrito e do distrito para o bairro. E nessa hora, troca de turno, a movimentação é bem intensa e nós aproveitamos, Paulo, para agradecer, né? A audiência dentro desses coletivos, pessoal que está indo trabalhar, voltando do trabalho, motorista, todo mundo ligado no Jornal da Manhã. Muito obrigado aos industriários que estão aí na audiência do nosso jornal. Uma execução em 2 etapas, Peregrini, lá no Novo Israel. Os caras chegaram na motocicleta, atiraram no homem e depois foram embora. Esse cara não morreu. Vamos voltar para conferir. Não foi, Peregrini? Foi, Paulo. E na volta, no replay, teve mais bala, teve mais tiro, Paulo. E no replay da morte, esse homem acabou morrendo. O nome dele, Rodrigo dos Anjos da Silva, ele tinha 28 anos de idade e a Polícia Civil, no primeiro momento, já trabalha com a possibilidade do crime ter a ver com tráfico de drogas, já que populares afirmavam que ele estava vendendo entorpecente no momento em que foi morto. Um homem se envolveu no acidente de trânsito e minutos depois ele acabou morto lá no bairro Novo Israel. Mas parece que não tem uma ligação com esse acidente não, né, Peregrini? Pois é, Paulo, parece que não tem, né? A polícia já trabalha também com a possibilidade de outra execução na cidade. Não se tratava então somente de uma briga de trânsito, não, e sim de uma execução devido a um acerto de contas. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade. Peregrini, duas pessoas que tinham bancas e vendem garrafada brigaram, né, Peregrini? Quase acaba as bancas, né? De novo, né, Paulo? A concorrência é terrível e com a crise que assola o país, a escassez de clientes continua. E um rapaz que já tinha uma banca há aproximadamente 6 anos, Paulo Guerra, vendendo garrafada e para tudo, Paulo, tem para inflamação, infecção urinária, para dor de cabeça, sinusite, quem tem sinusite, uma garrafada, uma beleza, eles estavam vendendo, Paulo Guerra, até que um deles se chegou lá com uma outra banca, armou uma banca bem pertinho do outro, aí os dois se armaram, cada um com uma garrafa, Paulo Guerra, por pouco não acaba em tragédia. E é bom que se diga, a garrafada mais vendida é aquela que combate diretamente a impotência sexual. É a mais procurada, né, Peregrini? É a mais procurada, Paulo. Sendo a mais procurada, com certeza, esse problema vem atacando muito aí as pessoas. Deus me livre e guarde. É por isso, Paulo, que eu sempre vou à novena e peço, né, para São Ambrósio, que é o santo das coisas para cima, que nos proteja, que Deus nos livre e guarde desse problema tão complicado. É você que está dizendo. 5h57. Fiscais do Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor apreenderam mercadorias com validade vencida em um supermercado na zona centro-sul de Manaus na manhã de ontem. A equipe do Procon-M encontrou alimentos com validade expirada em setembro de 2019. O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor registrou 96 atendimentos relacionados à denúncia de serviços particulares de saúde no ano que passou. O número representa um aumento de 28% em relação a 2018, quando o órgão realizou 75 atendimentos. O maior número de reclamações nas sedes do órgão está relacionado aos serviços de atendimento ao cliente,
dos planos de saúde, com problemas como ausência de resposta, excesso de prazo e não suspensão imediata de cobrança. A Prefeitura de Manaus recebe até amanhã a documentação dos candidatos classificados na fase de remanejamento do processo seletivo 2020 do programa Bolsa Universidade. Os contemplados devem comparecer de 8 às 17 horas à sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional na Avenida Professor Newton Lins, no conjunto Parque das Laranjeiras. Mais de 4.000 servidores já realizaram o recadastramento obrigatório destinado para aposentados e pensionistas do governo do estado que nasceram no mês de janeiro. Porém, esta é a última semana para o procedimento e a estimativa é que somente este mês pouco mais de 8.000 se dirijam até uma das agências do Bradesco para se recadastrar. Para maior comodidade, o atendimento pode ser feito em um espaço exclusivo da agência da Rua Silva Ramos, aqui no centro de Manaus. A secretária executiva da SEAD, Tatiana Sayag Toledo, informou que foi criado um núcleo de atendimento exclusivo para o recadastramento. O servidor pode fazer o recadastramento em qualquer agência do território nacional, mas há também um posto específico e exclusivo direcionado ao recadastramento que fica na Silva Ramos, no centro de Manaus, na sede do Bradesco, onde nós temos 25 atendentes disponíveis com essa função exclusiva. Nós solicitamos, caso haja alguma dificuldade em agências, que eles anotem o telefone do servidor que se negou a fazer o recadastramento, a agência em que socorreu e comuniquem a ouvidoria da SEAD no 3182-2877, horário de expediente. Nós estaremos aqui para atendê-lo e tentar solucionar esse problema. 6:04 em Manaus. E as escolas do Petrópolis continuam gerando notícia. As mães do Colégio Militar da Polícia Militar, também conhecido como anexo do CMPM1, se uniram para solicitar ao governador Wilson Lima uma sede própria, saindo do aluguel e dando um basta aos constantes problemas causados com a instabilidade da escola. Recentemente, os pais sofreram um drama ao receberem a notícia de que os filhos seriam transferidos para o Colégio Tiradentes, que por sua vez removeria seus alunos para outros bairros. Hoje o anexo abriga 1.800 estudantes do ensino fundamental. Para Ingrid Avelino, mãe de 2 estudantes do CPM1, a cada ano o prédio anexo é ameaçado de despejo, colocando em risco o início do ano letivo. Segundo ela, a melhor alternativa é utilizar um dos terrenos desocupados que tem no bairro de Petrópolis. Todo ano a gente passa por essa situação de que o colégio é alugado e que o dono está pedindo o prédio. E a gente precisa de um prédio fixo, né? Inclusive na reunião que tivemos ali do Tiradentes, que nós fomos convidadas, o CMPM foi convidado, o Elias Emanuel deu sugestões de vários lugares, né? Inclusive um que funciona no Major, né? Que é do governo. Então a gente faz um apelo, né? Que faça um prédio fixo, que a subunidade tenha um prédio fixo do CMPM1. Quem também pede providências é o próprio João Avelino, de 10 anos de idade, que vai iniciar o 5º ano do ensino fundamental. Meus pais lutaram e eu quero uma sede definitiva para o meu colégio, porque eu amo ele. O vereador Elias Emanuel do PSDB vai protocolar hoje na Secretaria Estadual de Educação um ofício apresentando 4 terrenos no bairro de Petrópolis para a construção de uma unidade própria. Cabe agora ao governador do estado avaliar. Paulo, na rua Delfim de Souza, bem em frente do posto de saúde do Petrópolis, tem um terreno que é a metade de um quarteirão, bem atrás do Colégio Major Silva Coutinho. Ali já funcionou o almoxarifado geral do governo do estado. O terreno é do governo, só falta vontade política para construir uma nova escola anexo do CMPM1. É só querer. O terreno é do governo, não tem que gastar nenhum tostão com desapropriação. Agora 6:06 em Manaus. Prefeitura intensifica a campanha educativa Janeiro Roxo para orientar a população de Iranduba sobre a prevenção e tratamento da hanseníase. A abertura da campanha foi em Paricatuba, onde funcionou o antigo leprosário.
A Prefeitura de Iranduba, por meio da Censa, está realizando palestras educativas nas unidades básicas de saúde do município sobre a prevenção e o tratamento da hanseníase. A atividade, que está sendo feita durante este mês em todo o Brasil, faz parte da campanha Janeiro Roxo, que tem o intuito de combater a doença, cujo nome homenageia o médico e pesquisador norueguês Garo Armale Hansen, que identificou em 1873 o bacilo causador da lepra. O enfermeiro Tokihiro Tomoda, que coordena as ações de combate à hanseníase na Secretaria de Saúde de Iranduba, fala sobre a doença. A hanseníase, ela é uma enfermidade muito antiga, né? Ela é conhecida desde os primórdios da Bíblia, e nessa época ela era conhecida como lepra ou o mal de São Lázaro, né? E ela se contrai através das vias respiratórias, principalmente através da tosse e espirro, através de uma bactéria, que ela vai se manifestar principalmente nos nervos, na pele e nos olhos. O tratamento da hanseníase é feito no período de 6 a 12 meses e é feito de forma gratuita em todas as unidades básicas de saúde. O local escolhido para a abertura da campanha Janeiro Roxo em Iranduba foi a comunidade de Paricatuba, na zona rural, onde existe um casarão em ruínas construído há mais de 120 anos para ser hospedaria de imigrantes europeus. Depois funcionou como liceu de artes, cadeia pública e leprosário. A aposentada Josina Lisboa, que tem 83 anos de idade e mora há 53 na pequena vila, fez tratamento contra a hanseníase no antigo hospital e guarda na lembrança parte da história do casarão, batizado à época com o nome de Belisário Pena. Era o hospital aí, eu fiquei internada aí. Era muito bom, a gente era muito bem cuidado, né? Tinha desde salão de cinema, tinha o salão dos acamados, onde as pessoas que não podiam andar viviam acamadas, né? Tinha o salão das moças, tinha o salão dos homens, tinha desde farmácia aí dentro. Um ano que eu tinha chegado, começou a mudança aqui, foi mudado para lá, para a colônia Antônio Aleixo. Eu não fui para a colônia Antônio Aleixo. Muitos morreram desgostosos porque não queriam ir para lá. Com a colaboração de Heriberto Quirino, J. Rai, para o Jornal da Manhã. Tá bom, J. Rai. 6h09 em Manaus. Idam faz ação itinerante lá em Urucará. Quem tem os detalhes é Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, está realizando em Urucará uma ação itinerante. Na oportunidade, serão contemplados os agricultores com emissão e cadastro de cartão de produtor primário, declaração de aptidão ao PRONAF e a divulgação dos projetos prioritários da instituição. De acordo com a gerente do IDAM local, a engenheira florestal Dulcilene Oliveira, o cartão do agricultor não só comprova sua identidade, como também beneficia o agricultor na aposentadoria e contempla em desconto nas compras de implementos voltados para a atividade da agricultura e pecuária. A ação ocorrerá no dia 24 de janeiro, no distrito do Castanhal, a 7 quilômetros da sede, iniciando às 8 da manhã. O projeto contará com o apoio do Governo do Estado, Secretaria de Produção, IDAM local e CREA Amazonas. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. Mais de 67 mil solicitações de reserva de vagas foram registradas no período de matrículas para os novos alunos em 2020, sendo 36.217 para a rede estadual e 30.746 para a municipal. Os números são da empresa de processamento de dados do Amazonas, a Prodan. O Shopping Ponta Negra, em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado, Hemoan, estará realizando nesta quinta-feira, de 13 às 19 horas, uma campanha de doação de sangue. A unidade móvel do Hemoan, conhecida como Vampirão, estará no estacionamento externo do shopping para atender as pessoas que quiserem fazer a doação de sangue. Com 6.522 casos de malária em 2019, o município de Manaus apresentou uma redução de 21,8% em comparação ao registrado de casos notificados em 2018. O número superou a meta do Plano Anual de Saúde, o PAS 2019, que estimava uma redução de 15%. E de acordo com o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, pelo segundo ano consecutivo, Manaus apresentou redução de casos de malária, já que em 2018
houve diminuição de 20,86% em relação a 2017. Neste primeiro semestre de 2020, em data ainda a definir, o diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas, a ESMAN, desembargador Flávio Pascarelli, vai receber em Manaus o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, do PRDB, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Mourão e Aras foram convidados de Pascarelli nesta segunda-feira para realizar palestras na ESMAN abertas ao público. A data e o tema ainda não foram divulgados. Em 2019, o setor primário no Amazonas recebeu investimento na ordem de 9,8 milhões por meio do acesso ao crédito rural orientado. Os dados são do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAM, órgão responsável por elaborar e encaminhar aos agentes financeiros mais de 1.100 propostas neste mesmo período. Entre as atividades agropecuárias que mais receberam incentivos estão bovinocultura, avicultura, piscicultura, pesca artesanal, fruticultura, culturas industriais e grãos. 6:13. As Defensorias Públicas do Estado e da União firmaram nesta terça-feira uma parceria para intensificar o atendimento à população, ampliando o alcance da assistência jurídica, principalmente por meio de ações conjuntas no interior do Amazonas. O termo de cooperação técnica foi assinado na manhã de ontem na sede da DPE em uma reunião entre o Defensor-Geral do Estado, Rafael Barbosa, e o defensor-chefe da DPU no Amazonas, Luiz Felipe Ferreira Cavalcante. Em ação civil pública apresentada à Justiça Federal, o Ministério Público Federal no Amazonas pediu a condenação do frigorífico Bovinorte ao pagamento de no mínimo 1.950.000 como indenização por dano moral, ambiental e social coletivo pela comercialização de produtos bovinos provenientes de áreas de pastagens abertas por meio de desmatamentos ilegais. Na ação, o Ministério Público Federal também pede que o frigorífico seja proibido de abater ou comercializar gado com origem ilegal sob pena de multa de R$5.000 por animal e seja obrigado a apresentar na comercialização de todos os produtos bovinos informação sobre a origem do produto. Na ação civil pública encaminhada à Justiça, o Ministério Público Federal apresenta fatos apurados em procedimento administrativo de acompanhamento que demonstram que o frigorífico vem contribuindo para o desmatamento da floresta amazônica e para a degradação do meio ambiente, em geral comercializando produtos bovinos provenientes de fazendas em que foram praticados crimes ambientais. Somente em 2017, o frigorífico Bovinorte adquiriu 195 bovinos de propriedade que desmataram ilegalmente novas áreas embargadas pelo Código Florestal. O Tribunal de Justiça do Amazonas atingiu com índices superiores a 100% todas as 6 metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça para cumprimento por parte dos tribunais estaduais no ano de 2019. O desempenho das cortes está disponibilizado no painel de resultados das metas nacionais 2019, acessível no portal www.cnj.jus.br. As metas nacionais são estipuladas anualmente desde o ano de 2009 e com elas o Conselho Nacional impulsiona os tribunais brasileiros a imprimir maior agilidade e eficiência à tramitação dos processos, a melhorar a qualidade do serviço jurisdicional e ampliar o acesso do cidadão à justiça. O deputado estadual Álvaro Campeiro, do Progressistas, que integrou ano passado a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI dos Combustíveis, informou que a Assembleia Legislativa deve retornar às atividades parlamentares em fevereiro, reativando o mesmo assunto. Isso porque novamente foram detectados em vários postos de gasolina de Manaus o aumento e o valor por litro em torno de R$4,70 e R$4,79. O governo do estado vai economizar 36 milhões por ano com a contratação direta dos técnicos de enfermagem. A informação foi repassada pelo governador Wilson Lima durante a entrevista a Valdir Correia aqui na Rádio Difusora. Com essa contratação, o estado está economizando 36%. Antes pagava por mês para essas empresas 8,3 milhões e agora diretamente para esses servidores o valor será de 5,3 milhões por mês, ou seja, economia todos os meses de 3 milhões, destacou ele. De acordo com o governador, a solução resolveu o problema do pagamento dos técnicos de enfermagem, evitando sobressaltos no atendimento devido aos atrasos nos salários que ocorriam na terceirização. O Wilson Lima ressalta que as contratações diretas dão início ao processo de redução gradativa de serviços de mão de obra terceirizada na saúde e também seguem a lógica de reordenamento do quadro de recursos humanos do órgão, que também passa por um recadastramento em curso feito pela Secretaria de Administração e Gestão
com todos os servidores. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação do Conselho da Amazônia e de uma Força Nacional para atuar na proteção do meio ambiente aqui na região. O vice-presidente Hamilton Mourão vai coordenar o conselho. O colegiado vai concentrar as ações de todos os ministérios voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia. A Força Nacional Ambiental vai atuar nos moldes da Força Nacional de Segurança Pública para proteger a região, segundo o governo. O ministro do Meio Ambiente explicou que o conselho vai coordenar todas as estruturas que já atuam no combate ao desmatamento e incorporar temas como a regularização fundiária. Ricardo Salles disse que não há prazo para a implementação do conselho ou para a convocação da Força Nacional, nem qual será o custo. O Conselho da Amazônia será sediado aqui em Manaus. Polícia. Alberto Pellegrini, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, para começar, um abraço ao capitão Jonatas Soares, que é ajudante de ordem do comandante-geral, Coronel Ayrton Norte. Capitão Jonatas Soares, quem fez a lembrança aqui da sua audiência, foi o nosso querido Itamar Jardina. Pronto, socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de bala, levou tiro, recebeu um bombom da morte, mas graças ao bom atendimento dos anjos da vida do pronto-socorro 28 de agosto, esse homem já não corre risco de morte. Não é dessa vez que ele vai partir dessa para pior. Também no 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a pauladas, a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no perigoso bairro de São Francisco. Pronto, socorro, João Lúcio! Os gigantes da zona leste da cidade, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda estão internadas no pronto-socorro, João Lúcio, 2 baleados do lixamento que aconteceu devido a um estupro lá no município de Fonte Boa. Naquela ocasião, a população pegou o estuprador, tirou da delegacia, coisa bem feita, tirou da delegacia, que esquartejou e depois fez churrasco de estuprador. Queimou o corpo do pilantra, do vagabundo, do covarde que estuprou e matou uma criança de 11 anos de idade. Ele também já partiu dessa para pior. Foi esquartejado, olha que beleza, e depois queimado. Oh, coisa bem feita lá no município de Fonte Boa. E 2 pessoas que estavam por lá, não se sabe como ainda, ficaram feridas e estão internadas no pronto-socorro João Lúcio. Ainda do pronto-socorro João Lúcio. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi barbaramente esfaqueado e levado ao pronto-socorro 28 de agosto. Ele chegou no Bico do Urubu. Ele estava mais para lá do que para cá. Ele chegou respirando, perdendo sangue, as vísceras aparecendo, a bobosada estava toda exposta, quando de repente ele dava entrada naquela unidade de saúde. Os médicos, os técnicos de enfermagem e os enfermeiros, os anjos da vida do 28, rapidamente agiram e salvaram a vida desse homem. Ele já não corre risco de morte após uma cirurgia, aquele comercial. A cirurgia foi bem sucedida, foi um sucesso. Pois é, assim aconteceu com esse homem que recebeu essa facada e depois foi muito bem atendido no 28 de agosto. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã conversava com técnicos de enfermagem na madrugada de hoje, lá do pronto-socorro. Todo mundo de orelha a orelha, sorrisão no rosto, todo mundo feliz com a nova contratação agora, sem ser terceirizado, contratado diretamente, está todo mundo sorridente no pronto-socorro João Lúcio. E isso, Paulo Guerra, os profissionais com isso estão trabalhando ainda com mais dedicação. E ontem à noite salvaram a vida de um homem que deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Ele recebeu
2 pauladas, uma no peito, outra na cabeça. Rapidamente ele foi levado àquela unidade de saúde, o João Lúcio, onde foi muito bem atendido e já não corre risco de morte. Pronto socorro, Platão Araújo. Era a noite de ontem. O homem deu entrada em estado grave. Ele foi vítima de agressão física. Apanhou e apanhou muito. As primeiras informações é que ele foi agredido por 3 homens. Não se sabe ainda o motivo da agressão. Se sabe é que ele deu entrada em estado grave, foi rapidamente e muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo e ele já não corre risco de morte. Aliás, todos que procuram o pronto-socorro Platão Araújo são muito bem atendidos. De parabéns à direção e todos os funcionários do Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 2 torcedores, mal começou o campeonato, os campeonatos estaduais e torcedores já começam a brigar. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era por volta de 19h20, em um bar localizado no bairro de São José. 2 homens estavam bebendo alegremente. Daí, Paulo Guerra, eles foram começando a se embriagar, foram começando a passar da conta, houve uma discussão por causa de futebol, e daí, Paulo Guerra, por pouco não acontece uma tragédia. O flamenguista e o vascaíno. O flamenguista foi lembrar pro vascaíno que agora em 2020 está completando 3 anos que o Vasco não ganha uma do Flamengo. E isso é verdade, é 3 anos que o Vasco não ganha uma do Flamengo. Daí começou a discussão, rapaz, os 2 foram para a briga, um deles armado com um taco de sinuca, deu-lhe na cabeça do outro e ainda o furou com uma faca que ele tinha na cintura e por pouco, Paulo Guerra, isso não acaba em tragédia por causa de futebol. O negócio não foi fácil e para completar essa semana, parece que é hoje que tem Flamengo e Vasco de novo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, morte no bairro Novo Israel. Era a noite de ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando um homem foi barbaramente assassinado, teve a vida ceifada, teve a vida tirada por um ocupante de uma motocicleta. Que tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. A noite estava apenas começando, quando o homem identificado como Rodrigo dos Anjos da Silva, de 28 anos, foi morto na bala, foi morto a tiro. Tudo aconteceu, repito, no bairro Novo Israel. Segundo as informações da polícia, a vítima estava vendendo droga lá na área. Uma dupla em uma moto se aproximou, efetuou os disparos no Rodrigo, que ficou agonizando. Daí os bandidos não sabiam ainda. Será que ele morreu? Será que ele não morreu? E voltaram até o local e dispararam mais 1, 2, 3, 4, 5 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu com o bombom da morte, morreu com tiro, morreu em acerto de contas devido à droga, e o crime aconteceu lá no bairro de Novo Israel. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E Paulo Guerra, dentre esses exames,
de corpo de delito, um caso de um homem que nessa madrugada, embriagado, voltou à casa da ex-mulher. Ele já deixou o emprego, anda se entregando a bebida, só vive bêbado depois que perdeu a esposa. E ontem ele foi lá pelo portão da casa onde um dia ele reinou e foi lá, ficou batendo no portão. Volta, Marinete, volta pra mim, Marinete. Só que a Marinete já tem um namorado. O namorado saiu da casa e deu-lhe uma pisa no ex-marido da Marinete. Nada pior que um homem desgostoso por causa da pessoa amada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.176 acumulou dezenas sorteadas 01, 19, 34, 46 e 51. Repetindo. 01, 19, 34, 46 e 51. A quadra saiu para 65 apostadores. Cada um vai receber R$6.522,81. O terno teve 4.603 ganhadores com premiação de R$138,51. A Mega Sena tem 3 concursos essa semana. O primeiro foi ontem à noite. No concurso 2.226, dezenas sorteadas 02, 04, 07, 16, 30 e 38. E o prêmio acumulou em 35 milhões. A quina saiu para 43 apostadores, prêmio para cada um R$46.161,97. E a Time Mania estava acumulada e um apostador lá de Ribeirão Preto ganhou sozinho o prêmio de R$28.583.279,79. Ele acertou as dezenas 02, 08, 15, 22, 39, 52 e 73. 6 números, 9 apostas, cada uma vai receber R$33.815,68. Vamos repetir os números da Time Mania: 02, 08, 15, 22, 39, 52 e 73. 02, 08, 15, 22, 39, 52 e 73. Time do coração foi o Grêmio. E mais uma vez a Mega Sena, as dezenas 02, 04, 07, 16, 30 e 38. 6h36 em Manaus. Esportes. Os jogos de ontem em Copa São Paulo, Internacional venceu o Corinthians por 3-1 e se classificou para a final. No Campeonato Carioca ontem, Madureira 2, Botafogo 0. Aqui no Campeonato Amazonense, o Manaus venceu o São Raimundo por 3-0. No Campeonato Mineiro, Coimbra 1, URT também 1. No Pernambucano, Retrô 1, Santa Cruz 2. Copa do Nordeste, Imperatriz 2, CRB 1. Pela Libertadores da América, tivemos Carabobo 1, Universitário também 1. Pré-Olímpico, Chile Sub-23 1, Venezuela 0. No Campeonato Inglês, o Aston Villa venceu o Watford por 2-1. O Bournemouth multiplicou 3-1 em cima do Brighton. Pela Copa da França, o Lyon empatou com o Lille em 2-2. O Lyon foi classificado nos pênaltis 4-3. E os jogos de hoje. Os jogos de hoje, às 17 horas, tem Campeonato Paulista, tem Novo Horizontino e Oeste. Às 21h30 jogam São Paulo e Água Santa. 17h30, Copa São Paulo de Futebol Júnior, Grêmio e Oeste. Às 19h15, Inter de Limeira e Guarani. Isso pelo Campeonato Paulista. E ainda Ituano e Palmeiras. Pelo Campeonato Carioca, às 20 horas, hoje, Fluminense e Portuguesa. Pré-Olímpico de Futebol, Paraguai e Bolívia às 20 horas. Às 22h30 jogam Brasil e Uruguai. A Libertadores da América, às 21h30, tem Progresso e Barcelona do Equador. O Progresso é do Uruguai. Últimas notícias. O dólar fechou a 4,20 com temores sobre vírus na China e foco em Davos. Nesta terça-feira, investidores permaneceram preocupados com o possível surto de coronavírus originário da China. O Bovespa fechou em queda e perdeu o patamar de 118 mil pontos, pressionado também por Vale e pelos bancos. E Bovespa caiu 1,54% a 117.026 pontos após renovar recorde na véspera. Prazo para bloqueio de celular pirata após notificação pode cair de 75 para 15 dias, diz a Anatel. Medida começou a valer em 2018 e visa tirar aparelhos não certificados de circulação e reduzir roubos e fraudes. Até o final do ano passado, 1,3 milhão de celulares tinham sido bloqueados.
A atriz Regina Duarte vai hoje a Brasília para ter o primeiro contato com a Secretaria de Cultura, depois de ser convidada para assumir a pasta por Bolsonaro. Os dois já disseram que estão noivos e ainda sem aceitar formalmente o convite, ela disse que está de corpo e alma com o governo e que terá muito trabalho pela frente. O Ministério da Saúde ressaltou durante coletiva de imprensa realizada ontem que não existe alerta específico para a população após a morte de um morador de Sorocaba, interior de São Paulo, em decorrência de complicações causadas pela febre hemorrágica. A vítima é um homem de 52 anos, morador do bairro Vila Carvalho, que foi contaminado pelo arenavírus. Segundo o Ministério, esta é a primeira vez em 20 anos que a doença é registrada aqui no país. Segundo o órgão, não há alerta aos moradores porque dos últimos 4 relatos da doença, 2 foram transmissão laboratorial e 2 no ambiente rural. Todos foram contabilizados na década de 90, o último foi em 1999. Contudo, o principal alerta é para os profissionais de saúde que se expuseram eventualmente com o paciente. O Ministério Público Federal apresentou ontem à Justiça Federal denúncia contra 7 pessoas, incluindo o jornalista norte-americano Glenn Greenwald, responsável pelo site Intercept Brasil, no âmbito da operação Spoofing, que apura a invasão de celulares de autoridades. São apontados indícios dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptação telefônica ilegal. Segundo a denúncia assinada pelo procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, Greenwald teria auxiliado, orientado e incentivado as atividades criminosas do grupo. A assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal informou nesta terça-feira que o ministro Celso de Mello foi internado e passará por cirurgia no quadril nesta semana. Ministro há mais tempo no tribunal, Celso de Mello tem se locomovido com dificuldade nos últimos meses e colocará uma prótese no quadril. O STF não informou o local onde será feita a cirurgia. O atestado médico validado nesta terça-feira prevê o afastamento do ministro pelo menos até o dia 19 de março. Por conta dessa licença, Celso de Mello foi excluído do sorteio de novos processos até o retorno. O ministro Celso de Mello completou 30 anos no STF em agosto do ano passado. Indicado em 1989 pelo então presidente José Sarney, Celso de Mello completa 75 anos de idade em novembro deste ano, quando atingirá a idade para aposentadoria compulsória. Caberá ao presidente Jair Bolsonaro indicar um novo ministro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que o Brasil vai anunciar adesão a acordo internacional de compras governamentais de forma a permitir um tratamento isonômico aos estrangeiros interessados em participar de licitações e concorrências públicas aqui no país. O acordo sobre compras governamentais mantido pela Organização Mundial do Comércio, OMC, estabelece para os países signatários uma série de compromissos em matéria de transparência e acesso aos mercados nacionais de compras públicas. Segundo Guedes, a adesão ao acordo permitirá ao Brasil receber maiores fluxos de investimentos e se integrar às cadeias globais de negócios. 6:45. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também afirmou nesta terça-feira, durante sua participação em painel no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. A declaração do ministro foi dada quando ele comentava sobre a relação entre indústria e meio ambiente. O ministro também afirmou que todos precisamos de mais alimentos, mas que, dependendo dos produtos químicos necessários para produzir mais alimentos, você não tem um meio ambiente limpo. E essa é uma solução política, não é simples, é muito complexa, afirmou ele. Um deputado de oposição ao regime chavista da Venezuela desapareceu ontem depois de uma reunião com colegas. Ismael Leão esteve com outros 90 deputados na sede do Partido Ação Democrática e uma reunião na sede da agremiação antes de perder contato com seus colegas. Os deputados decidiram fazer uma sessão em uma praça e não na Assembleia Nacional porque havia paramilitares nos arredores do edifício. Leão, no entanto, não apareceu no local. De acordo com um colega dele, nem a família, nem os colegas de trabalho, nem os coreligionários sabem onde ele está. Adriana Pichardo, que é deputada, disse que de forma extraoficial soube que Ismael Leão foi interceptado pela polícia. Havia um outro deputado que estava desaparecido desde dezembro. Gilberto Caro, também de oposição, está sob custódia do Estado e em boa condição física, de acordo com informações de seu advogado. O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, teve seu celular hackeado em 2018, depois de receber uma mensagem WhatsApp enviada por Mohammed bin Salman,
príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita. A informação foi dada nesta terça-feira pelo jornal britânico The Guardian, que teve acesso a uma investigação sobre o caso. A embaixada da Arábia Saudita nos Estados Unidos não comentou a reportagem e um advogado de Bezos afirmou que não iria dar declarações, mas que o executivo estava cooperando com as investigações. Subiu para 9 o número de vítimas do coronavírus, que já infectou cerca de 400 pessoas na China, segundo o último boletim das autoridades de saúde divulgado nesta quarta-feira. A doença, que teve origem em Wuhan, na região central do país, chegou a Macau. Os Estados Unidos registraram o primeiro caso na terça-feira e o Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul também já foram afetados. A vice-ministra da Comissão Nacional de Saúde da China, Li Bin, alertou que o coronavírus pode sofrer mutação e se propagar mais rapidamente. A comissão anunciou medidas para conter a doença diante da viagem de milhões de pessoas por todo o país para o feriado do Ano Novo Lunar esta semana. Entre as medidas estão a desinfecção e a ventilação de aeroportos, estações de trem e os shoppings. Depois de 11 horas de discussão, o Senado americano definiu na madrugada de hoje as regras do julgamento de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A maioria republicana também rejeitou todas as 11 tentativas da oposição democrata de convocar novas testemunhas contra o presidente. O julgamento será retomado nesta tarde. Trump é acusado de abuso de poder ao pedir para o governo da Ucrânia investigar a família do seu adversário político Joe Biden e de obstrução do Congresso por tentar impedir depoimentos ao Legislativo e deixar de entregar documentos. Ele dificilmente deixará o cargo porque o Partido Republicano governista detém maioria no Senado. Matérias de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Homicídio doloso no estado do Rio cai ao menor patamar desde 91. A Folha de São Paulo. Bolsonaro aprova 51 mil vagas em concursos públicos. O estado de São Paulo, decano do STF, se interna para cirurgia em São Paulo. Julgamento sobre Moro deve ser adiado. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Governo cria Conselho da Amazônia e Força Nacional Ambiental. Valor econômico. Dólar reage aos casos de coronavírus na China e bate R$4,20. Estado de Minas. Brasileira é presa acusada de matar a namorada a facadas durante briga em Portugal. Jornal do Comércio no Recife. Glenn Greenwald afirma que a denúncia do Ministério Público Federal é ataque à liberdade de imprensa. Diário do Nordeste em Fortaleza. Estudantes são investigados no Ceará por ameaças a judeus em redes sociais. Porto Alegre, 0 hora. Cerca de 150 pessoas são monitoradas após caso de febre hemorrágica brasileira. Aqui o Centenário Jornal do Comércio estampa hoje. Propostas para a Amazônia indicam mudanças para o Amazonas. Em tempo. Amazonas é insuficiente na produção de peixe. Diário do Amazonas. Educação. Mais de 67 mil pedem vagas na rede pública. A crítica. Anúncio oficial. Mourão vai comandar Conselho da Amazônia. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Tamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.